Fala jovens, buenas? Estamos aí com a nossa aula número 4, então. Parâmetros de análise para acompanhamento e relatório de entrega para execução de inventário florestal, beleza? Aqui, meus jovens, eu vou falar uma coisa a respeito do inventário florestal, certo? A gente vai falar sobre alguns parâmetros de análise. O que precisa ter quando a gente vai entregar um inventário florestal, certo? O que precisa analisar? Quais são esses parâmetros aqui que eu digo que a gente tem que ter lá dentro de um relatório de inventário florestal, certo? Acompanhamento. O que a gente precisa acompanhar? Todo inventário florestal, além do inventário florestal, a gente costuma entregar um outro relatório que chama acompanhamento ou programa de supressão de vegetação. Tá? Para pequenos inventários não, mas para inventários maiores assim que é feito, que tem uma quantidade boa de fragmento de vegetação, a gente costuma entregar o inventário florestal e o projeto de supressão. Ou relatório de supressão, algo parecido, que daí nele vai conter as diretrizes que devem ocorrer, o que devem acontecer do inventário florestal, certo? E a entrega final. O que precisa ter para a gente fazer essa entrega final aqui, certo? Vamos lá então. Bom, primeiro, acompanhamento de supressão de vegetação aqui. Vamos lá no item 1.1 aqui. Deixa eu botar uma canetinha vermelha para ir rabiscando. Acompanhamento da supressão de vegetação. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente, se tu mesmo consultor fez o projeto de supressão de vegetação, tu já vai saber o que você colocou lá dentro e o que deve ser feito. Normalmente quem faz o inventário é que executa, tá? Mas algumas empresas, e dependendo da quantidade de tempo que saiu ou a supressão de vegetação, tem empresas que contratam profissionais novamente para fazer a execução e o relatório final, beleza? Então a gente vai ver, tem ou não. Bom, se tem programas, a gente vai ver quais programas que tem lá dentro, tá? Um dos principais programas que eu vejo que a gente acompanha e tem bastante inventário florestal, principalmente fragmento estágio médio e avançado. Avançado aqui, principalmente quando for obra de utilidade pública, tá? Porque senão não pode cortar. E médio aqui tem alguns parâmetros também que pode cortar, mas eu não vou abordar agora aqui porque é muita coisa para se falar, certo? Então dá só abordando pode ou não cortar aqui em avançado ou médio, a gente já faz mais uma aulinha. Então, bom, um dos principais parâmetros que a gente tem aí é o acompanhamento de resgate de epífitas, beleza? Porque estágio médio e estágio avançado sempre tem epífitas. E normalmente tem acompanhado de epífitas, a gente tem espécies ameaçadas de extinção. Essas espécies ameaçadas de extinção, a gente também precisa fazer a realocação, que a gente chama lá resgate e realocação. Quando a gente tem a nossa árvorezinha lá em cima, normalmente a gente tem essas espécies de epífitas, certo? O que é epífita? Tá? São bromélias, são orquídeas que ficam aqui em cima, mais na copa, às vezes no tronco mais embaixo. Então, esse material botânico ele precisa ser retirado desse tronco dessa árvore, porque essa árvore ela vai cair e ele vai ser seccionado e vai virar lenha. Então a gente precisa tirar esse material daqui e precisa ser levado para outro local, certo? Normalmente esses locais são áreas adjacentes ao corte de supressão de vegetação ou alguma outra área, mais longe, mas aí você precisa ter todo um processo para
para fazer esse resgate, esse transplante. Isso aí também já é uma outra aula que dá para explicar, porque é muita coisa para se falar disso. Então eu vou falar mais superficial aqui do que a gente foi o foco aqui da nossa aula, beleza? Então a gente pode ter o resgate de epífita, a gente pode ter resgate de espécies ameaçadas de extinção, né? Quando tem aqui normalmente, quando tem espécies ameaçadas de extinção na área de corte, eles pedem para que seja alocado e retransplantado apenas indivíduos jovens, então mudinhas pequenininhas, tá? A gente tem que resgatar essas mudas e enviar para uma outra área também. E afugentamento da fauna. O que é esse afugentamento de fauna aqui? Tá? Isso aqui tem muito inventário florestal, além das nossas amigas epífitas aqui. O afugentamento de fauna é um programa que a gente tem lá dentro que serve para cuidar daqueles animais que estão ali no teu fragmento de vegetação quando tu vai fazer o corte, né? Isso pode englobar ninho de passarinho, né? Animais de grande e pequeno porte que possam estar ocorrendo ali na tua área de estudo. Então esses animais ali vai um biólogo, geralmente o médico veterinário vai junto, e eles vão lá, vão na frente antes do corte de vegetação, ver se tem ninho, ver se tem alguns animais ali em torno, certo? E durante o corte de vegetação também eles vão acompanhando para ver se tem algum bicho, né? Se tem algum bicho por perto, eles fazem o afugentamento, ou que nem eu botei aqui, ó, eles vão enxotar, né? Um termo bem mais chulo, digamos assim. Eles vão, ó, vaza bichinho daqui, vão lá com seu equipamento e vai tirando o bichinho da área de estudo lá e vai enxotando ele literalmente para outra área adjacente, para ele não se machucar, para não ter nenhum dano, para não correr nenhum risco de estar machucando ou danificando esse animal, certo? Então, esse aqui são alguns dos parâmetros que a gente tem no acompanhamento de supressão de vegetação, digamos assim, os principais, tá? Aí a gente vai aqui para o nosso terceiro slide. Aqui no nosso terceiro slide, né, tem outros parâmetros que a gente deve cuidar também para fazer o nosso relatório de supressão de vegetação e cuidar, né, do que vai estar sendo feito ao longo da supressão de vegetação. Então aqui a gente tem o empilhamento de lenha, quando a gente tem material em campo que precisa ser suprimido, a gente tem bastante lenha, certo? Então você vai cuidar desse empilhamento e da cubagem da lenha. Por que eu digo cuidar do empilhamento, tá? Porque tem gente que prefere cortar lenha, que nem eu falei numa outra aula de cubagem de lenha, em torinhas de até 1 metro, onde você vai empilhar uma em cima da outra e vai formar aquela leira de lenha onde você vai fazer a cubagem, certo? Só que tem empreendedor que quer dar uma destinação melhor para essa lenha. Então ele vai deixar a lenha em tora, uma tora maior de 6 a 8 metros, que nem eu falei na aula anterior, e aí ele vai dar um aproveitamento econômico para essa aula. Ele vai levar para uma madeireira, ele vai vender, ele vai utilizar para alguma outra coisa. Então, ao longo do processo de supressão de vegetação, além de cuidar daqueles programas de fauna ali, tudo que eu expliquei anteriormente, tu vai ter que cuidar da cubagem da lenha, porque a tua cubagem da lenha tem que ou bater ou ficar um pouquinho, né, vai ter que ter uma margem aí pequena de erro entre o teu inventário florestal e entre o que vai ter na área de supressão de vegetação, certo? Aí tu vai fazer no final, né? Digamos, tu pegou a área toda, você suprimiu toda a vegetação que teve aqui, você cubou sua lenha, sua tora, e isso gerou um volume de lenha X. Esse volume de lenha X que gerou aqui, tá? Ela vai ter que, como eu falei, ela vai ter que bater. Aqui é o nosso volume X. Então ele pode dar aqui, mas ele também pode dar aqui ou aqui. Ele pode dar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, certo? Dando um pouquinho para mais ou para menos,
quando bater aqui ou aqui, tu vai ter que fazer uma justificativa, certo? Por teu órgão ambiental. Isso tu vai ter que emitir lá no teu relatório também. Tu vai ter que dizer pro teu órgão ambiental lá, né, que quando tu fez o inventário florestal, a estimativa era X, modificou a tua estrutura fisionômica lá, né, teve um pouco mais de lenha, tua amostragem deu X, só que era Y, então tu vai montar um relatório ali para justificar, certo? Aí, tendo em vista isso, tu vai ver se o teu empreendedor ele vai querer deixar aquela lenha no terreno, se ele vai querer sair, né, tirar aquela lenha do terreno e dar um reaproveitamento econômico, certo? Então, se ele quiser dar um aproveitamento econômico para aquela lenha que está lá, ele vai ter que tirar um DOF, que é um documento de origem florestal. Isso é como se fosse uma nota fiscal, né, para te dizer que a lenha está saindo do local X e ela está indo para o pátio ou local Y, certo? Então, né, se a polícia te para na estrada, uma fiscalização, tu vai ter esse documento de origem florestal para comprovar. Tá? E isso aqui tu vai ter que ver com o teu empreendedor, daí se ele, né, e vai ter que tirar no sistema e tal. Tem de duas maneiras, tem pelo Sinaflor e tem pelo site do IBAMA direto para um outro canal, que daí demora um pouquinho mais, porque aqui em Santa Catarina tem alguns municípios que já estão trabalhando com Sinaflor, tá? Tem órgãos estaduais, o nosso aqui não está trabalhando ainda com Sinaflor, tá? Mas Rio Grande do Sul, Paraná, tem alguns locais que já estão trabalhando mais efetivamente com o sistema Sinaflor. E tem algumas prefeituras aqui que também já estão trabalhando com o sistema. Então, digamos assim, ele está em fase ainda de adaptação, né, e integração junto às prefeituras e municípios, certo? Então, a gente tem mais alguns parâmetrozinhos aqui que a gente vai ter que listar. Eu vou passar minha cabeça de traquinas aqui para o outro lado. Então, assim, galera, é fogo, olha só, o cara fica falando perto da câmera aqui, quando vê tá uma cabeçona de traquinas aqui. Então aqui, ó, o que a gente vai ter que listar, tá? Para finalizar o nosso inventário florestal, para não se perder no nosso relatório final lá que pede na nossa instrução normativa, tá? Isso aqui eu tô falando não só para cá, para Santa Catarina, tá? Isso é padrão para tudo quanto é estado. Só que cada um tem uma legislação diferente, cada um pede de uma forma diferente, mas é padrão para todos os inventários florestais, tá? Tu tem que cuidar o prazo de execução, tu tem que ver lá o teu prazo que tu tem na tua licença ambiental. Normalmente as licenças ambientais não podem exceder 3 anos, tá? Se começar a exceder, chegar perto dos 3 anos, você tem que pedir renovação com 180 dias de antecedência para poder a licença seguir em frente, ser avaliada de novo e ser renovada, certo? O que foi devolvido e como, tá? O que foi desenvolvido e como no campo, tá? Então, o que foi desenvolvido lá? Foi feito o resgate de fauna, certo? Foi feito o resgate de epífita, foi feito o resgate de epífita, foi feito o resgate de espécie ameaçada de extinção, foi feito realocação de ninho, o que foi desenvolvido lá, tá? Tudo isso tu vai listar no teu relatório final, tá? Aí tu vai ter que ter a cubagem final, né, do teu relatório. Quantos metros cúbicos de lenha, estéreos de lenha você gerou ali? Deu certo e bateu com o seu relatório, não bateu, por que não bateu, aquela justificativa, certo? Uma coisa muito importante que tem que ter, que é legal mostrar no relatório de execução final, é ter um mapa, galera, um mapa mostrando a área que foi executada o inventário florestal, porque essa área aqui, ela tem que bater com a área apresentada no inventário florestal,
certo? Não pode ser nada diferente, porque se tu licenciou essa área aqui, tu não pode apresentar um relatório lá dizendo que tu cortou esse pedaço aqui a mais, porque isso aqui vai estar fora da licença ambiental e aí o teu empreendedor e tu, como consultor ambiental, vão ser lavrado um auto de infração. Aí tem todo um problema aí grave que não pode acontecer, certo? Que daí é omissão de dados, então você vai sofrer sanções legais por ter feito um corte de vegetação em área irregular e sem licença ambiental. Tá? Então é sempre legal ter um mapinha e mostrar realmente onde foi feito e como foi feito, certo? E que foi na área correta, tá? Para não dar galho para ninguém aí. E depois, minha gente, uma coisa que é muito importante também ter no teu relatório final, né, e como parâmetro de evolução ao longo do teu acompanhamento de supressão de vegetação, é ter um relatório fotográfico, certo? Esse relatório fotográfico ele vai ter fotos ali do início ao fim, tá? De tudo que foi feito ao longo da supressão de vegetação. Aí vocês vão ter foto lá da execução, né, do corte lá do cara lá com motosserra cortando a lenha. Você vai ter foto do pessoal resgatando epífita e realocando ela na área específica. Você vai ter foto do pessoal lá fazendo afugentamento de fauna, jogando, né, os bichinhos para um lado para o outro, tirando o ninho do caminho, fazendo todo aquele processo que precisa ser feito. Vai ter foto daquilo. Você vai ter foto de você cubando lenha. Você vai ter foto de você cubando tora. Vai ter foto do pessoal empilhando essa lenha. Vai ter foto da onde vai ficar essa lenha empilhada, beleza? No relatório. Você vai mostrar a área toda fotograficamente, os cantos ali de cada local para dizer que foi certo, né? Uma outra coisa importante que eu não falei aqui, não listei, você tem que ver se a tua área de estudo ela possui uma demarcação para supressão de vegetação, tá? Normalmente é estaca, o pessoal coloca uma estaca aqui, uma estaca ali, uma estaca lá, outra lá, coloca uma fita zebrada ou qualquer outra fita e demarca. É legal ter foto disso também, é muito importante para mostrar que foi demarcado a área de supressão corretamente conforme pede as instruções normativas, beleza? E por fim, galera, depois de tudo isso de execução e tudo isso que tem que ter, vocês têm que ter um relatório, no relatório uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica da execução do serviço, né? Para dizer que tudo isso aqui que a gente fez aqui, tudo isso aqui foi realmente executado e feito, beleza? Quando termina essas aulinhas eu vejo que o troço tá todo rabiscado, mas pô, é uma maneirinha legal assim, né? Como a gente diz assim, né? Quando não tá entendendo, tu quer que eu desenhe? Mas, é muito mais fácil desenhar e tu entender, digamos assim, como é que funciona, né? Para passar cada coisa, até eu me entendo melhor assim, até aprendo mais quando faço esses tipos de esquema assim, o cara já vai gravando também, né? Então, olha só. E o último slidezinho que eu coloquei aqui, galera, é conforme eu tinha falado ali anteriormente, tá? Esse é só para fechar. Se vocês têm, dependendo da prefeitura ou órgão ambiental que tu for fazer na tua cidade, ou se ele for estadual ou municipal, né, vocês vão ter o sistema Sinaflor, tá? Esse sistema Sinaflor ele foi implantado aqui faz uns 2, 3 anos, talvez 2017, 2018, eu tenho que olhar ali certinho. Eu devo ter no meu computador e depois eu posto para vocês ali que dia ou que ano que foi implantado o sistema Sinaflor, mas não é todas as cidades e municípios, né, conforme eu falei, que estão usando. Quando utiliza,
digamos que fica até mais fácil, porque você entra lá no sistema, tu vai cadastrar o teu empreendimento, vai cadastrar a supressão de vegetação, o licenciamento, tudo certinho, e depois tu vai entrar lá no sistema Sinaflor e vai entrar onde diz assim, declaração de corte, certo? Aí, em vez de fazer todo esse procedimento que eu falei para vocês que precisa fazer, todo o relatório de execução, né, você vai resumir ele tudo aqui, ó, tudo dentro dessa declaração de corte. Lá dentro da declaração de corte tem lá dizendo se você fez resgate a transplante, se você executou todos os monitoramentos, se você fez isso, aquilo que a gente listou, né? E aí vai dizer qual é a quantidade, qual é a cubagem de lenha que foi realmente feita e por que, e como e quando, tá? Então, quando a gente faz essa declaração, né? E você vai emitir direto depois daí o DOF, né? Você fecha lá no sistema, tal, do Sinaflor e automaticamente ele vai te mandar pro DOF, tá? Documento de origem florestal. E aí ele vai emitir uma nota e com essa nota você vai dar para o teu empreendedor e aí ele vai poder levar a lenha para onde ele quer, vender, comercializar, usar a lenha para alguma outra coisa, tá? Ele vai poder fazer o que ele quer, mas é muito importante, galera, é muito importante mesmo, tá? Que teu empreendedor tenha esse DOF. E caso ele não tenha o DOF, tá? Essa lenha, em hipótese alguma, deve sair de dentro do terreno, tá? Cortou a lenha, empilhou dentro do terreno, aqui, aí o empreendedor, né? Você lava as suas mãos, o empreendedor, né? Vai dizer que tá aqui, vai ficar aqui. E deu. Aí o que é legal? Tá o pulo do gato aqui para vocês se resguardarem como consultor ambiental, tá? É legal que você fazer uma declaração, galera, uma declaração. Caso o empreendedor não queira fazer o DOF e teimar e dizer que essa lenha vai ficar no terreno, não vai ser usada para nada, você faz uma declaração ali pedindo que ele, né, como empreendedor, vai deixar a lenha ali, não vai mexer e tal, e que exime você, né, depois de qualquer tipo de omissão ou de qualquer outra coisa que possa vir a ocorrer que não for da tua competência ou responsabilidade técnica, certo? Porque você não pode assumir um risco aqui de deixar a lenha, declarar um negócio e o cara vai lá e faz outra coisa. Então você faz uma declaraçãozinha dizendo que ele não vai tirar a lenha dali e tal, e resguarda e fica contigo, né? Se tiver algum problema, os caras, mas tu tinha lá o cara te acompanhando, tu tinha o teu técnico ambiental lá, o teu consultor estava lá acompanhando e tu não, né? E o cara não te orientou, não conversou contigo, não fez o que devia ter feito, aí o cara leva uma multa, o cara depois ele já vem te encher o saco, porque saiu a lenha e tal. Não, tu já tem a tua declaraçãozinha bonitinha lá dizendo que tu avisou o teu empreendedor e que ele se comprometeu a deixar a lenha ali, não ia mexer, então salvaguarda todo mundo. Beleza? Galera, essa aqui é a nossa aulinha 4, tá? Vou fechar esse ciclo aqui de inventário e vou começar a fazer novas aulas ali de vários outros temas aí que a gente pode abordar. Pode ser resgate e realocação de material botânico de áreas de supressão, de programas ambientais, como se faz uma caracterização de vegetação. Eu acho que essa é legal também a gente fazer. Eu vou fazer uma enquetezinha lá depois e a gente discute. Beleza, galera? Espero que tenham aproveitado e que entendam. E caso ficarem com dúvida, deixa lá na minha caixinha ou embaixo dos comentários desse vídeo que eu vou estar respondendo. Beleza? Abraço, pessoal. Valeu!